Agora essa chamada está sendo gravada. Zélia Duncan. Uhul. Salve a rainha Rita Lee. Vamos embora cantar, nossa? Vamos nessa? Vamos nessa. Só se for agora. Vamos lá. Essa música eu adoro. Somos duas. Ela que fez essa música. Ela que fez essa música. Beijo, rebeijo na Inquisição. Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser capão. Olha a voz, olha a voz. Eu sou pau pra toda obra. Deus dá asas a minha cobra. Minha força não é bruta. Eu adoro isso. Não sou freira, nem sou puta. Nem toda feiticeira é corcunda. Nem toda brasileira é puta. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem. Toda brasileira é puta, meu peito não é silicone, não. Sou mais macho que muito homem. Sou rainha do meu tanque. Sou bagulho indignada no palanque. Fama de porra louca, tudo bem. Minha mãe é Maria Ninguém. Não sou atriz, modelo dançarina. Já sei, apresentadora de TV. Também não. Meu buraco é mais em cima. Nem toda feiticeira é corcunda. Nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Não. Sou mais macho que muito homem. Toda feiticeira é corcunda. Nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é silicone, oh, não, não. Sou mais macho que muito homem.
Jessie, my love, Zélia, Zélia Duncan. Boa noite para todas as pessoas aqui presentes. Sejam todas, todos e todos bem-vindos ao nosso Congresso de Mulheres. Mulheres que inspiram. Então é um mês totalmente voltado à reflexão daquilo que é necessário, daquilo que é importante que seja o protagonismo feminino. Eu quero começar me apresentando, eventualmente se alguém não conhece, eu sou a Renata, vou fazer a minha autodescrição, eu sou uma mulher de altura mediana, de cabelos escuros, estão presos, cabelos que são mais ou menos um pouco abaixo dos ombros, pele branca, olhos castanhos, batom vermelho, quase sempre, camiseta branca, hoje aqui, e é uma honra, é uma alegria muito grande receber cada pessoa. A nossa igreja ela tem esse compromisso, é uma igreja fundada realmente no antifundamentalismo, no protagonismo de todas as pessoas, uma igreja plural e que acolhe, né, a cada uma das pessoas das mais variadas crenças e pertenças religiosas. Nos baseamos na fé e no exemplo de Jesus Cristo. É por isso, então, que cada pessoa aqui é importante. Eu vou começar fazendo uma leitura aqui. Os cânticos são expressões da inteligência e da cultura humana, e então muitas vezes eles são hinos realmente, e outras vezes são músicas que estão todas, de uma maneira geral, sempre inspiradas por Deus, porque somos pessoas plurais e criativas. Então, por isso que vocês ouviram aí Rita Lee e Zélia Duncan nessa música Pagu. Eu quero fazer uma leitura e eu quero prestigiar especialmente a nossa poetisa, que é a Fabi. A Fabi é da Gerrio, e eu tenho aqui uma poesia dela marcante, forte como ela, que se chama Alucinação. O mundo sem inspiração, excesso de texto, falta interpretação, falta de gentileza, sobra aspereza, desentendimento do contexto, alucinação. Luta fake atrás da tela, manipulação. Na rua, grito, camisa verde e amarela, se calou, acabou a ficção. Cansado, os verdadeiros vão para a batalha, sua arma é poesia. Sua luta é corrente, contrária. O grito é de verdade. Chega de maldade, chega de roubo de terra, de civil à guerra, deixar sair do coração bondade. Cai o rei de espada, dá covardia o sorriso na cara. Não é Jesus em uma moto, é o diabo vestindo o que não é prada. É couro do boi que assola o cerrado. Assola o verde, aniquila a vida, massacra povos originários. Levanta, solta a voz, marcha, libertação do algoz. O sol vai surgir, o céu vai se abrir, e terá fontes de água, fluindo como árvore na beira do rio. Finca, como carvalho, a justiça, forte que não se abala. A luz permanece, fica. Fabi arrasa, né, gente? Incrível. Então, eu quis aqui trazer essa poesia que me impactou muito. Sem mais delongas, eu gostaria de saber se temos pessoas visitantes, se você quiser se manifestar levantando a mãozinha, ou aqui no chat. Eu sei que tem. Ah, muito bom. Sulamita Rosa, seja muito bem-vinda. Aqui é a sua casa também. Além da nossa palestrante, que daqui a pouco nós vamos falar sobre ela, tem também a minha amiga, nossa amiga Juliana. Seja muito bem-vinda, Ju. É uma alegria ter você aqui com a gente. Essa aqui é sua casa também. Fique muito à vontade. Se tiver mais alguém... Maravilha. Vamos lá.
Bem, dentro dessa nossa a forma hoje, né, que foi escolhido, foi pensado, como tudo na nossa igreja, é sempre pensado coletivamente. Então, esse congresso ele foi pensado, estruturado com muito carinho, né, há muitas mãos, então, muitas mulheres participando ativamente, dando ali as suas sugestões, fazendo os convites, enfim, para que seja algo realmente especial para todos nós. Hoje nós recebemos a minha amiga, a Daniela Silva. Ela é uma mulher que é incrível, né, uma sensibilidade fantástica. Ela vai falar um pouquinho mais, mas eu quero fazer uma apresentação rápida. A Dani, ela trabalha na área financeira, mas de uma maneira extremamente competente, estratégica, enfim, mas como muitas, ou eu poderia dizer a maioria das mulheres, multifuncional, né? Então, para além desse trabalho nas áreas financeiras, ela é uma artista, ela produz muita coisa, artes belíssimas, e isso vem a acompanhando desde muito nova. E é um grande prazer, né, poder trazê-la aqui, porque ela faz da sua arte algo que não apenas é belo aos olhos, mas é belo realmente ao coração, é algo que impacta, é algo que transforma outras vidas. E é com esse carinho que eu gostaria, então, de chamar a Daniela para que ela faça o uso da palavra. Dani, fique extremamente à vontade, a palavra é toda sua. Não estamos vendo o seu rosto, não sei se você compartilhou sua tela, Dani. Você está me ouvindo? Ouvindo sim, perfeito. Ah, eu estou no celular, então o computador aqui não deu certo. Mas Tudo vamos bem. lá. Eu te Você quer que mandei eu compartilhe? Eu Sim, por compartilho favor. aqui, pode deixar. Só um segundinho, pode ir falando que eu vou abrir, tá? Muito obrigada, pessoal, por essa oportunidade, né? Vamos começar. Eu estou um pouco nervosa, porque tem umas amigas muito queridas aqui vendo e eu fiquei um pouco nervosa, mas vamos lá. Meu nome é Daniela, sou casada com o Ivan, mãe do Joaquim, tenho 1,68 m, cabelos castanhos, olhos verdes. Sou formada em finanças, trabalho na área e amo artes. E é isso que eu tenho levado para minha vida e tentado transformar outras vidas através da minha arte. Deixa eu só perguntar, vocês estão conseguindo me ver? Não tem Não problema. estamos te vendo, Dani. Lá na primeira página vai ter o meu rostinho. Aí, essa sou eu, meu marido, meu filho e a minha família de origem, os meus pais. Eu nasci de uma família pobre e eu queria ser artista, mas a faculdade era só à noite, eu não tinha condições, né, de fazer faculdade, trabalhar. Acabei mudando o rumo da minha vida e fui para a arte, fui para a parte de finanças. Vai um pouquinho para baixo, Rê. Isso. Como tudo começou. Foi quando eu retomei esse sonho. Peraí, eu vou tirar meu fone, que tá me atrapalhando aqui, gente. Só um minuto. Pronto, acho que agora tá melhor para mim. Vocês continuam me ouvindo? Sim, tá. Bom, tudo começou na retomada do meu sonho, quando na pandemia eu voltei a pintar.
eu voltei a pintar, comecei a fazer alguns quadros para alguns amigos e fui resgatando isso dentro de mim. Quando estava do meio para o fim assim da pandemia, a pastora lá da minha igreja, eu participo do Hub em Morumbi, ela postou um stories no Instagram falando que tinha uma moça no Afeganistão que ela precisava fugir e ela precisava da nossa ajuda para fugir. Essa moça, ela tinha se convertido ao cristianismo. O seu pai havia falecido e ela não, e o tio dela ia obrigar ela a se casar. Eu não sei se vocês aqui, muitos conhecem, né, a realidade do Afeganistão, então são as famílias, né, que decidem com quem que as pessoas vão casar. Não existe essa história igual é aqui pra gente, que a gente se apaixona e a gente namora e a gente casa, né? Não existe essa parte romântica, não. E eles tinham que ser muito práticos, porque quando o Talibã voltou, né, as coisas mudaram muito por lá. E ela tinha que cumprir essa regra, né? O pai dela falecendo, ela precisava colocar um homem responsável pela casa dela. E o tio dela já estava lá esquematizando o casamento dela e tudo mais, e ela havia se convertido ao cristianismo, então ela estava correndo risco de vida. E aquela noite, assim, eu ouvi aquele chamado, né, aquele pedido de socorro, e eu falei, pô, cara, primeira vez que eu guardo dinheiro na vida, eu vou fazer isso, e agora? Eu conto pro meu marido, não conto pro meu marido, não era muito, gente, era bem pouco, mas era o que eu tinha naquele momento, né? E eu beleza, fui seguir minha vida pensando naquilo, e agora o que eu vou fazer? Eu ajudo, não ajudo? É certo, não é? O que eu vou fazer? E eu não conseguia ter paz, porque eu me sentia, assim, muito responsável. Eu falei assim, meu Deus, se eu não fizer nada, eu vou ser responsável por essa menina casar com sei lá eu quem, e poder morrer a qualquer momento, se essa pessoa descobrir que ela é cristã. Então eu peguei aquele valor que eu tinha, mandei, nem perguntei pro meu marido, né? Mandei. Depois eu contei para ele, ficou tudo bem, tá, gente? Porque ele também é de boa. E daí mandei o que eu tinha, e daí eu comecei a pedir para amigos e parentes, e comecei a falar, gente, tem uma menina assim, assim, assado, preciso de ajuda, e blá, blá, blá. E nisso a gente foi levantando dinheiro para trazer ela, e a gente conseguiu todo o dinheiro para trazer ela, quando o irmão dela falou assim, olha, tudo bem, eu não vou te impedir de ir, mas você vai ter que levar a mãe também, porque eu não vou ficar responsável pela mãe. Então, a gente teve que parar tudo, arrecada tudo de novo e vai aquela arrecadação novamente, beleza. E correndo contra o tempo, porque ele não podia, o tio dela não podia firmar o casamento, né, nesse período, que tudo ia ficar mais complicado. E conseguimos juntar o dinheiro e foi assim foi incrível, gente. Eu não tenho nem como falar assim para vocês. Foram questões de semanas. A gente conseguiu juntar todo o dinheiro e é um bom dinheiro, não é um pouco dinheiro. E conseguimos juntar esse dinheiro. Ela foi um detalhe, né? A gente não tinha como fazer o dinheiro chegar na mão dela. E eu ressalto isso porque teve uma pessoa maravilhosa, que essa nossa amiga da Índia, que estava fazendo toda a triangulação, que estava organizando tudo, ela não tinha como fazer chegar esse dinheiro na mão da menina, e ela precisava comprar o passaporte, ela precisava ir para o Paquistão, e do Paquistão fazer, né, o pedido do visto para o Brasil e ficar lá por 2 meses. A mulher não pode sair na rua, então ela não podia ir ao banco sozinha. Ela não podia ir no ATM sacar o dinheiro, porque não dava para sacar tudo de uma vez, então ela teria que ir várias vezes. E cada vez que ela saísse de casa para ir fazer esse saque, ela estava correndo risco de vida. Como que as coisas lá funcionam? Por que não existe por que ninguém se rebela contra o Talibã? Por que essas coisas não acontecem? Porque, como eu disse, toda família tem que ter um homem responsável, né? E se ela saísse, quando uma mulher sai, ela pega sozinha ou pega cometendo trabalhando, né, ou qualquer coisa que eles acham que é errado,
eles pegam ela, levam ela para sua casa, e o responsável da casa que é punido. Então, isso faz com que as meninas, por exemplo, se eu quisesse me rebelar, o meu pai seria punido, gravemente punido. Então, eu amo meu pai, eu não faria isso. E é com esse tormento psicológico que eles seguram, né, toda a manifestação, toda a revolta, e, enfim, seguram toda a situação. No meio dessa situação, que a gente não tinha como deixar o dinheiro, levar o dinheiro para ela, surgiu uma pessoa que a gente não conhecia, e nós entregamos todo o dinheiro na mão desse homem. E esse homem, gente, eu não sei o nome dele até hoje, mas ele foi uma pessoa incrível, e ele de fato entregou o dinheiro para ela, porque ali a gente podia ter perdido tudo. E ele pegou o dinheiro e entregou o dinheiro para ela. E eu sou grata a Deus pela vida desse homem, porque se ele não tivesse feito isso, tudo estaria perdido, né? E ele fez isso, e ela conseguimos comprar. Eu vou falar um pouco mais para frente. A gente conseguiu comprar o visto dela. Ela foi para o Paquistão, ela e a mãe dela. Tivemos um incidente no Paquistão. A mãe dela elas estavam dentro de uma pousada de uma pessoa cristã. Só que um homem que estava hospedado na pousada se incomodou com a mãe dela, porque ela estava sem o véu, e agrediu a mãe dela. Então, assim, era tudo muita emoção, né? Era tudo a gente contando os minutos para ela conseguir o visto definitivo para ela vir para o Brasil. E aqui no Brasil, ela iria ser atendida por uma ONG. E daí, quase 2 meses, 1 mês e pouquinho, ela conseguiu no Paquistão, ela conseguiu o visto. Elas vieram para o Brasil e elas foram atendidas por uma ONG do Espírito Santo, que acolheram elas por 1 ano, pagando casa, comida, roupa, tudo, ensinando português e ajudando elas a se adaptarem. Eu não tenho mais o que falar delas para vocês, porque essa ONG ela corta o contato para que as pessoas possam ter uma vida própria, né? Para que ela possa se adaptar. Porque senão a gente ficaria perguntando, né, o tempo todo, como tá? Tá bem? Não tá bem? Como que estão as coisas? E isso acabaria atrapalhando, né? E então eu sei que ela veio para o Brasil e ela ficou bem. Eu tenho a foto dela, eu não posso divulgar a foto dela por questões de segurança também. Mas eu garanto para vocês que ela é uma menina. Se ela tiver, assim, uns 18 anos, é muito para ela, sabe? E a mãe dela, né, que largou tudo, na verdade, ela tinha outro filho, ela tinha uma vida naquele país, né, e ela largou tudo para salvar a filha, para tirar a filha daquela situação, né. Rê, pode andar mais um pouquinho. Então essa é a primeira história, assim, isso foi fruto desse meu primeiro quadro, na verdade, que tava a fotinho aí. Desculpa, eu pedi para andar, mas eu não falei sobre esse quadro. Ele representa ela. Eu fiz onde o azul representa. Antigamente as pessoas usavam azul para representar a traição, né? O vermelho, e nesse jeito que eu pintei, como se fosse uma rosa, é o símbolo do Afeganistão, a rosa vermelha. Só que ela não tá mais lá. Então esse véu tá vazio, ela tá livre. Ela não precisa mais viver aquela vida. Ela tá tendo uma oportunidade de ter uma vida nova, uma vida diferente, e uma vida com Jesus, graças a Deus, né? Pronto, agora a gente pode seguir. Eu vou continuar falando um pouquinho, né? Sobre o Afeganistão, vamos falar sobre lá. Quando eles voltaram para o poder, já era ruim, né? Mas daí eles saíram, eles simplesmente desapareceram. Do dia para a noite, quando os Estados Unidos foi embora, eles voltaram, e foi aquele caos que a gente acompanhou na televisão, né? As pessoas enchendo os aviões e se jogando para dentro do avião e jogando as crianças por cima, né, das grades e tudo mais. E o que acontece? Eu dei uma estudada, né, sobre isso, porque eu trabalhei com um afegão que fugiu, e ele que me ajudou com todo esse estudo, e eu entrevistava ele me passava essas informações. E todas as pessoas que trabalhavam para o governo naquela época,
para ONG, que trabalhavam em pró à comunidade, né? Elas se transformaram do dia para a noite com inimigos do governo, inimigos do Talibã. Então eles precisavam fugir porque também eles seriam mortos, né? E eles fugiram. 2 meses depois, mais ou menos, eles proibiram as mulheres de estudar, porque até então as meninas tinham voltado para a sala de aula, elas tinham voltado a estudar. E com a volta do Talibã, elas foram proibidas de estudar, as mulheres foram proibidas de trabalhar, elas são proibidas, como eu disse antes, de andar na rua sem ter um homem acompanhando. Então, se você olha hoje a situação dessas mulheres, elas não têm como sair, elas estão completamente presas dentro de um sistema onde ela não consegue juntar um dinheiro para fugir, porque ela não pode trabalhar, ela não tem estudo, ela não vai saber como falar no WhatsApp em inglês, por exemplo, porque antes elas estudavam línguas e eles falam muito bem o inglês, mas se ela não pode estudar, ela não vai conseguir se comunicar, ela não vai conseguir pedir ajuda, ela não vai conseguir sair daquela situação. E hoje é isso que elas vivem trancadas, praticamente trancadas dentro de casa. As meninas, né, eu tive contato aí com 2 meninas, esse rapaz que trabalhou comigo, ele tinha 2 sobrinhas, ele tem, né, e uma delas me escreveu também que ela queria fugir daquela situação, né, ela queria sair daquilo, e foi assim uma carta muito comovente, porque ela conta do esforço dela. Ela estudou muito para conseguir 100% de bolsa na melhor escola de lá. Veio a pandemia, ela só tinha um celular com a tela quebrada para estudar, e era isso que ela fazia, e ela estudou, e ela conseguiu a bolsa, ela conseguiu manter a bolsa, ela conseguiu estudar com a irmã dela conseguiu a bolsa. E quando o Talibã voltou, os pais dela tiveram que fugir, porque eles trabalhavam numa ONG, então eles viraram inimigos do governo, e elas 2, como estudavam, elas ficaram morando com a avó. Então, houve essa divisão porque elas estavam estudando, só que pouco depois, eles proibiram elas de estudar. Então, elas nem podiam mais sair de casa, praticamente. E isso foi gerando uma depressão e uma tristeza muito grande no coração dessa menina, que tudo que ela queria era estudar. Ela falava assim que ela queria mudar essa situação, o sonho dela era estudar e virar uma grande mulher para que ela pudesse lutar contra o que estava acontecendo naquele país. Rê, você pode andar um pouquinho mais, por favor? Certo. O que aconteceu nesse período, né? Enquanto eu falava com esse meu amigo, eu estudava e eu fui voltando a pintar eu falei, gente, eu preciso dar voz. Quem sou eu nesse mundo? Mas eu preciso dar voz a essas mulheres, né? Eu preciso levar a voz delas, esse pedido, esse socorro, né? Eu preciso fazer algo por elas, eu não posso. Eu comecei a ficar com uma inquietação, com um desconforto. Eu falei assim, eu preciso fazer algo por elas, eu preciso. E eu voltei a estudar artes e eu ia para Londres para fazer um curso de práticas artísticas contemporâneas. E eu falei, eu vou dar voz a elas, eu vou levar no meu portfólio esse tema, eu vou trabalhar isso e eu preciso divulgar isso, eu preciso dar voz. E lá eu acabei fazendo esse de cima à direita, que foi A Esperança de Amena. Eu coloquei, assim como o outro, eu coloquei o jihad dela, né, o véu dela vazio, e dentro do véu um universo, porque é o que eu vi dentro daquela menina. Tem alguém que não está conseguindo visualizar a tela. Você quer ver? Quer parar um pouquinho para ver? Aqui para mim parece normal. Ah, tá. Então eu vou Eu acho que seguir, a Dani. pessoa está querendo dizer que não está vendo você, Daniela, eu acho, não? Ah, tá. Acho que é só isso.
É que eu tô no meu telefone. Deixa eu tentar abrir a outra tela, só um minuto. Eu acho que é você que tem que abrir minha outra tela. Tá bloqueada. Ixi, eu não sei fazer isso, não. Eu não estou visualizando o que ela está apresentando. Ah, Você tá usando. Só um minuto, Rê, desculpa. Você tá usando o celular? Não, notebook. Tá. Porque se fosse no celular, talvez é porque você tava. Desceu as telas. Rê, talvez se você derrubar a transmissão e transmitir novamente, talvez apareça. Na tela da Renata, porque me parece que é a Renata que está exibindo, né? Mas eu não consigo visualizar, mostrar. Mas tudo bem, tranquilo. Dá para. Mano, tenta sair da sala e retornar. E aí atualiza a plataforma para você e aí talvez apareça. Ok, obrigado. Eu posso seguir, gente? pode seguir, Dani. Tá bom. Nessa de cima, ela foi o que eu apresentei lá. Então, eu coloquei o universo dentro do véu vazio dela, que era o que eu enxergava nessa menina. Ela tinha um universo de expectativa, ela queria crescer, ela queria estudar, ela queria ser alguém e ela estava presa, né? Então, isso foi o que eu quis representar, colocando o universo dentro dela, dentro daquela escultura de gesso. E do lado, eu fiz o Mar de Mulheres e a Vênus de Botticelli. Na verdade, eu dei uma copiada aí na Vênus de Botticelli, que ela representa muito o renascimento, falando que as mulheres estão nesse processo, elas querem renascer, elas querem sair, e muitas delas têm feito como a Mena, com quem eu tive contato, que é essa menina, ela tem 17 anos, de usar Wi-Fi, de usar a internet, de usar o WhatsApp, para tentar buscar ajuda de outros países, de outras pessoas. E por isso que eu fiz aí esse céu meio nebuloso, assim, que é através do céu, né, através do Wi-Fi, que elas tentam fazer esse renascimento, que elas tentam sair dessa situação. Pode andar mais um pouquinho, né? Bom, hoje, o que eu faço hoje? Hoje, meu objetivo é despertar nas mulheres a consciência de apoiar outras mulheres, sobre a força que a gente tem juntas. Aí eu estou representando várias mulheres puxando um pouco da corda, porque uma vez eu já tentei várias maneiras de juntar um dinheiro, gente, para tentar trazer a Mena para o Brasil. Tem sido muito difícil. Eu confesso para vocês que tudo que eu consegui foi R$660, porque eu fiz uma rifa de uma bolsa e fiz algumas coisas. E tem sido muito difícil, mas enfim, eu tento, hora eu paro um pouco e tento de novo. E uma amiga muito querida falou para mim uma verdade. Ela falou: Dani, você tem que engrossar essa corda. E isso é uma verdade para nós todos aqui. Se a gente se ajudar, as coisas ficam mais fáceis, as coisas ficam melhores, né? Eu tento trazer a consciência para as mulheres, porque hoje em dia eu entendo que a sociedade ela coloca muito na nossa mente que as mulheres devem competir uma com as outras. E não é isso. A gente tem que se ajudar, né? A gente tem que puxar lá a corda uma da outra, a gente tem que fazer algo uma pela outra. Rê, pode andar mais um pouquinho? Deixa eu aqui agora. Certo. Pode seguir nesse, certo. E é isso que eu tento levar hoje. Eu tento levar que as mulheres parem e pensem e repensem o lugar delas no mundo, né? Que essa ajuda. Então, quando eu trabalho no mundo corporativo. Muito provavelmente muitos aqui também. E é difícil. Então, muitas vezes eu paro o que eu estou fazendo para ajudar uma mulher, porque por N motivos, porque ela não foi ouvida numa reunião, porque a opinião dela não foi tão levada em consideração, porque
Porque sim, ela ganha menos do que o companheiro que faz a mesma coisa do que ela. Infelizmente, isso ainda acontece. É onde a gente vive. Mas se a gente parar e a gente dedicar 5 minutos do nosso tempo para ajudar quem está do nosso lado, vai fazer muita diferença na vida dela. E daí aqui, eu peço licença para vocês, que eu coloquei duas partes. Eu não vou ler, para não tomar muito do nosso tempo, né, que já é, enfim. Mas depois vocês podem dar uma lida. Êxodo 1, do 15 ao 19, fala sobre, lá no início, a gente ouve muito a história de Moisés, né? Porque a história de Moisés foi linda, a história de Moisés está no Alcorão, a história de Moisés é sensacional, ó Moisés, né? Só que poucas pessoas se lembram que foram as mulheres que salvaram a vida de Moisés, né? A gente acaba se esquecendo de levar em consideração que existiam duas parteiras, deixa eu pegar o nome delas, a Sifra e a Puá. Elas tinham ordens para matar os meninos, né, os homens, e elas enfrentaram, elas não matavam, e quando elas foram chamadas pelo faraó, elas falaram assim, mas é que as hebreias, elas têm neném antes, a gente chega lá e a criança já nasceu. Gente, olha só a coragem que essas mulheres tiveram, sabe? Elas enfrentaram uma lei do faraó, né? E depois, no Êxodo 2, que é o início, né? Que conta como Moisés nasceu, ele nasceu dentro dessa situação, né? Ele nasceu dentro dessa situação e daí nós tivemos várias mulheres, né? Responsáveis. Ele teve, provavelmente, uma parteira que não matou ele quando ele nasceu. A mãe que escondeu ele até os 3 meses, a irmã que foi atrás dele, que foi acompanhando ele no rio, a filha do faraó que teve misericórdia daquela criança. Então, assim, essas mulheres foram incríveis, elas foram fantásticas, né? E eu queria deixar isso com vocês. Quando o coração de vocês pulsarem por algo justo, por algo certo, faça. Por mais que pareça uma loucura, por mais que, né, como elas que estavam indo contra o que era a lei do faraó lá naquele momento. Se é justo, se é o certo, faça. Essa menina, como que a gente comprou o passaporte dela? Gente, eu fui no mercado negro. A gente não consegue comprar nada, a gente não consegue tirar uma pessoa do Afeganistão pelas vias normais. Ai, Dani, mas então você vai comprar no mercado negro, né? Você está sendo ilícita. Não, gente, é o justo, é o certo, é o que dá para fazer. Então é por aí. Quando o seu coração pulsar, né? Siga o seu coração. Tá bom? E daí eu deixo aqui que o amor de Jesus guia os nossos corações a fazer o que é certo e justo e desperte em nós a ousadia em ser o exemplo do amor dele na terra. E eu acho que talvez tenha mais um slide. E daí... E isso é outra frase que eu levo muito, vocês vão ver muito nos meus quadros, nas minhas obras, que o pouco que fazemos juntos se transforma em muito. O pastor da minha igreja sempre diz isso é uma verdade, né? Cada pessoa que passa pela nossa vida deixa alguma experiência, deixa algo. Então, deixe você algo bom na vida de alguém, né? Seja você a que traz aquele balãozinho que vai ajudar aquela pessoa a crescer, a voar, né? Poxa, é difícil hoje em dia a gente não ver uma mulher elogiando a outra. Pô, você tá bonita. Nossa, como você tá bonita hoje. Olha que roupa legal. Nossa, olha que trabalho mais interessante você fez. Olha que apresentação inteligentíssima, sabe? A gente esquece de valorizar e de falar. Então, eu fico aqui o meu convite para vocês, quando vocês verem um trabalho bem feito, bem apresentado para uma mulher, elogie ela, que ela fique sabendo que ela foi inteligente, que ela foi capaz e que aquilo acrescentou na sua vida. E eu acho assim que de falar, gente, é isso. Eu já falei muito. Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa. Aqui a apresentação, só um segundinho. Uhum.
Voltei aqui. Dani, é muito gostoso de te ouvir, né? A sensibilidade, o carinho que você tem. E como eu tenho informação privilegiada, eu queria que você contasse um pouquinho também do livro, que você participou da escrita. Fala um pouquinho para a gente como é que surgiu esse projeto, como é que ele aconteceu. Certo. Eu participo de um... Deixa eu tirar de novo. Eu participo de um grupo de mulheres aqui em Sorocaba, que chama Simples Assim. Foram mulheres que perceberam isso, que se a gente se ajudar, a gente consegue crescer, a gente consegue mudar alguma coisa, né? E elas, a maioria são empreendedoras, e a gente começou em cada encontro, uma contava um pouco da sua história. E a gente percebeu que dentro daquela história, né, a minha história pode tocar o seu coração, e a sua história vai tocar a minha história em alguma coisa, né, em alguma parte. E daí nasceu essa ideia de escrever um livro que chama Simples Assim, 20 Vozes Inspirando o Mundo. Depois eu vou passar para você o link, para quem quiser comprar, ele está no Amazon também. E são 20 mulheres que contam a sua história. E é muito interessante porque são histórias, assim, tem histórias lá que eu me identifiquei demais, né? A primeira história, poxa, a menina levou um tiro, ficou paraplégica e hoje ela corre na maratona. Na maratona não, ela corre lá, tá correndo 5 quilômetros e ela faz algumas competições. Então tem histórias lindas. E fica aqui o meu pedido a todos vocês. Às vezes a gente acha que a nossa história não é importante. Ah, mas eu só fiz isso. Não. A sua história, por mais simples que possa parecer para você, ela pode ser a história que o seu amigo está precisando ouvir naquele momento. Então, assim, tiveram histórias, por exemplo, de uma moça, eu era pobre e eu não tinha condições de estudar. E eu falei, beleza, vamos seguir para a vida. E eu fui para a área financeira. E lá tem uma história de uma menina que ela era pobre, ela não tinha condição de estudar e ela não estava nem aí, foi estudar sem nada. E ela conseguiu fazer o caminho que eu não fiz, e aquilo me trouxe, gente, uma alegria, aquilo me trouxe... Eu saí de lá chorando de alegria, porque eu consegui ver a força dela, ela conseguiu, e aquilo me encheu de alegria. Então, eu acho que é para isso que esse livro serve, e é para isso, esse que fica o meu recado aqui pra gente, né? Às vezes a sua história para você parece pouca, mas ela vai fazer toda a diferença na vida de quem tá perto de você. Eu vou deixar depois o linkzinho para você, tá? Maravilha, eu mando aí para o pessoal. Dani, a sua arte é uma arte muito, muito rica, muito bela, né? E tem... eu não sou nenhuma crítica, né, de artes, obviamente, mas é algo que toca o coração da gente, né? De repente, se você quiser compartilhar aqui, né, o seu Instagram, que o pessoal quiser acompanhar, ver aí o que você tem produzido, e se eventualmente quiser adquirir também, eu acho que é uma oportunidade que você pode ficar à vontade. Ih, gente, eu não vou saber compartilhar aqui. Eu vou achar aqui, então eu vou tentar colocar no chat. Eu vou abrir agora, a gente costuma abrir um espaço para as pessoas falarem, se elas quiserem ou perguntar algo, ou comentar algo sobre aquilo que viram e ouviram. Então, se você quer falar algo, você que está aqui hoje na reunião, levanta aí a sua mãozinha, que eu dou, né, vamos transmitir a palavra para você. Por favor, Jean, fique à vontade, querido. Olá, boa noite a todos e todas.